Blog Talk Radio. Boa noite, amigos. Estamos começando aqui, inaugurando o nosso programa True Outspeak, Sinceridade de Fato. Tem várias chamadas aqui esperando, mas eu vou pedir que esperem mais um pouco. Eu queria começar com alguns comentários da semana e depois passar as respostas de algumas cartas recebidas e depois atender os que estão na linha. Então queria começar lendo para vocês o editorial que eu acabei de passar para o Diário do Comércio, que se chama Lembretes Indesejados. As vitórias fáceis de Lula e Chávez, depois de outras tantas obtidas no continente, ao longo de uma ascensão esquerdista cada vez mais irresistível, são uma ocasião excelente para lembrar a seus adversários ou vítimas algumas verdades óbvias e arquiprovadas, cujo conhecimento teria podido salvá-los se obtido em tempo, mas que eles sempre se recusaram a ouvir. Primeira, o presente sucesso esquerdista começou a ser preparado nos anos 60, com a fundação da OLAS, Organização Latino-Americana de Solidariedade, primeira edição daquilo que viria a ser na década de 90 o Foro de São Paulo. Durante todo esse tempo, nada se fez na direita para criar uma organização equivalente e contrária. Não venham me falar de Operação Condor, um arranjo de improviso restrito à esfera policial-militar, sem nenhum alcance político ou cultural. A esquerda cresceu sozinha no espaço vazio deixado por uma direita cujo único projeto político era ganhar dinheiro na Bolsa de Valores, descaracterizar-se ideologicamente e mimetizar o discurso da moda ditado pelos adversários. Segunda, em parte pela falsa sensação de tranquilidade propiciada pelas ditaduras militares, em parte pelo seu próprio economicismo contumaz e sua decorrente indigência intelectual, a direita entregou aos adversários o domínio das instituições culturais e de ensino, justamente na época em que a influência das ideias de Antônio Gramsci recomendava aos esquerdistas a conquista prioritária desses espaços. A progressiva ocupação de espaços correspondeu à ampliação das áreas de interesse intelectual da esquerda e concomitante retração na direita. Já na década de 80, o pensamento esquerdista mostrava presença em todas as esferas do debate público, educação, moral, psicologia, letras e artes, etc., enquanto a direita se limitava cada vez mais a temas econômicos e ao puro argumento da eficácia, propositadamente amputado de toda justificação moral ou religiosa. Terceira, a autocastração intelectual da direita latino-americana, frequentemente legitimada em nome de um pragmatismo apolítico muito do agrado das classes empresariais, recebeu um tremendo incentivo do Concílio Vaticano II, que abriu as portas para o diálogo com os marxistas enquanto reprimia e marginalizava todo o pensamento católico conservador que acabou por se recolher às catacumbas. Nas esferas direitistas, intoxicadas de weberianismo prêt-à-porter, essa tragédia chegou a ser celebrada como sinal auspicioso de um grande progresso para a democracia capitalista, travada, segundo tagarelas liberais, pela moral católica. Foi assim que, dominando o pensamento religioso do continente, a esquerda se investiu do papel sacerdotal e profético de guardiã da ética e da moralidade, deixando aos adversários apenas o espaço do puro discurso pragmático que os tornava ainda mais suspeitos aos olhos da multidão. Quarta, a esquerda latino-americana tem um projeto histórico civilizacional abrangente, ao qual corresponde uma estratégia integrada e de longo prazo, com esquemas de ação permanente em todos os setores da vida social, cultural e política. Contra isso, a direita não tem oferecido senão uma resistência. Blog Talk Radio. Parece que houve uma interrupção, saímos do ar por uns minutos, mas voltamos agora. Então está aqui comentando que toda esta ascensão da esquerda latino-americana não foi uma coisa improvisada, quer dizer, foi um processo de 40 anos durante os quais não houve nenhum esboço, vamos dizer, de resposta pelo outro lado. Quer dizer, a esquerda ocupou um espaço vazio. Mas além de ter esse fator, ainda precisamos lembrar que existe um negócio chamado Movimento Revolucionário Mundial, que tem mais de 200 anos e que
é o movimento político mais antigo que existe. E que existe, tem existido nesses 200 anos, de maneira unitária. Quer dizer, tem uma unidade esse negócio. Uma unidade não significa que tem uma coerência doutrinal total, que seria uma bobagem, mas que existe um constante reexame, quer dizer, um constante diálogo de cada geração de revolucionários com a geração anterior. Quer dizer, o movimento revolucionário é extremamente consciente da sua própria história, da sua própria continuidade histórica, né? Então, vamos ver, temos aqui uma ligação, vamos ver quem é. Alô? Olá, Fábio. Opa! Tudo bom? Tudo bem? Então você já está Tudo no bem. ar. Se você tem algo a Já tô no perguntar, ar. pergunte. Não, pode ir falando de mais pra frente a gente faz uma... Perfeito. Se houver qualquer dúvida, deixa eu ver se tem mais alguém no ar aqui, já pomos também. Se houver qualquer dúvida, vocês me interrompem. Então, o que eu estava dizendo é que o movimento revolucionário mundial é um fenômeno unitário, contínuo, de mais de 200 anos, e que, graças ao contínuo diálogo de cada geração de revolucionários com a anterior, isso forma uma unidade, quer dizer, uma consciência histórica que se prolonga no tempo. Não existe nada de parecido a isso aí na esfera da direita ou do conservadorismo. O que você tem são reações esporádicas, é certo? Pontuais que pipocam aqui ou ali, sem nenhuma conexão entre si, e se desconhecendo, às vezes, completamente umas às outras. Quer dizer, não é o caso nem de haver hostilidade, porque há facções de conservadores que se desconhecem completamente. Se você pegar, por exemplo, o que no Brasil se chama de direita hoje, essa direita brasileira desconhece completamente tudo o que se passa na direita americana ou europeia. Então é uma coisa totalmente inorgânica, né? E sem continuidade. Tem mais alguém que entrou no ar aí. Quem entrou no ar agora? Quer dizer, não é o caso nem de haver hostilidade, porque há facções de conservadores que se desconhecem completamente. Se você pegar, por exemplo, o que no Brasil se chama de direita hoje, essa direita brasileira desconhece completamente tudo o que se passa na direita americana ou europeia. Então é uma coisa totalmente inorgânica, né? E sem... Então, esse é o assunto do meu editorial de amanhã. Agora, nós temos, essa semana, tem várias novidades. Uma coisa de importância extraordinária que está acontecendo é que o esquema, vamos dizer, de matança de dissidentes, que sempre foi um costume da KGB ao longo das décadas, parece que foi restaurado agora pelo Putin. Ao mesmo tempo em que morria este espião lá em Londres, morreu envenenado. Morrer não, não sei se o sujeito já morreu, eu sei que está no hospital. Acontecia a mesma coisa com um ex-ministro russo. Então, isso aí mostra que o esquema de controle da oposição no exterior, que foi uma característica, vamos dizer, do comunismo ao longo desse tempo todo, está em pleno funcionamento agora. E isso aí, vamos dizer, está coincidindo, vamos dizer, com a formação do imenso bloco ligado ao famoso Pacto de Solidariedade de Xangai, que é, vamos dizer, a nova referência internacional, juntando China, Rússia, né, e alguns países islâmicos, com a ONU, para formar um imenso bloco anti-americano no mundo. Quer dizer, isso aí é o prenúncio de muita coisa ruim que pode acontecer pela frente. Porque o pessoal está achando muito ruim ter a hegemonia americana, mas já pensaram o que seria a hegemonia russa, a hegemonia chinesa? Quer dizer, nós viveríamos como um regime mais ou menos como o do Tibete, né? A gente vê na imprensa internacional toda esta gritaria contra a presença americana no Iraque, mas ao mesmo tempo, no Tibete, o Tibete hoje tem mais soldados chineses na capital Lhasa do que cidadãos tibetanos. Eles estão lá faz muito tempo. E já mataram 1 milhão de tibetanos e ninguém reclama de absolutamente nada, né? Então, quando você nota que as coisas são assim na mídia internacional, você começa a estranhar um pouco, porque
para a esquerda latino-americana, por exemplo, toda a mídia internacional representa o poder do capitalismo. Mas quando você vê todo este imenso aparato midiático internacional, é uma máquina de propaganda anti-americana que funciona ininterruptamente. Então é claro que existem interesses enormes por trás disso. Quer dizer, não pode se iludir com essa ideia de que existe um império americano riquíssimo e poderosíssimo e contra ele só meia dúzia de coitadinhos do terceiro mundo. Isso aí, evidentemente, é um mito alimentado pela própria máquina de propaganda, tá certo? Riquíssima. Quando você vê a situação aqui nos Estados Unidos, onde toda a grande mídia é uniformemente anti-americana, não é anti-Bush, presta atenção, é anti-americano. Qualquer coisa que envolva o interesse americano, New York Times está contra, CNN está contra, Washington Post está contra. Então, a imagem que se tem disso aí na América Latina, a imagem é exatamente invertida, porque aí pensa que a grande mídia americana é o órgão do imperialismo. Aqui é o contrário. A grande mídia americana é o órgão do anti-americanismo estabelecido. Está praticamente já funcionando a serviço deste Pacto de Solidariedade de Xangai. Um outro acontecimento que eu gostaria de mencionar é o seguinte: eu fiz aquelas gravações com Yuri Vieira, que estão no YouTube e estão, vamos dizer, ao alcance de quem quiser ouvi-las. Daí alguém me mandou aqui um extrato, uma discussão que se deu no site do pastor Caio Fábio. Então, está um sujeito lá dizendo: olha, eu ouvi lá as coisas que o Olavo falou sobre religião, Jesus Cristo, está muito bom, realmente bom. Daí o outro responde assim: não ouvi não, mas tratando do Olavo de Carvalho, nem tenho vontade de ouvir. O sujeito é um católico reacionário anticomunista. Dizer anticomunista para ele é xingamento, né? Acho que ele é simpatizante da TFP. Eu nunca fui simpatizante da TFP, embora tenha defendido essa organização quando ela sofreu aí perseguições e injustiças. Mas o interessante é que uma das razões que o sujeito dá para não querer me ouvir, ele disse, ele é o tipo do sujeito que acha que o George Bush é liberal demais. Liberal no sentido liberal, esquerdista, né? Muito bem, nessa mesma gravação com o Yuri, eu estava comentando que no Brasil as pessoas hoje raciocinam exclusivamente por meio de palavras que estão imantadas de emoções. O sujeito ouve uma palavra e já associa uma emoção àquela palavra sem passar pela representação da realidade correspondente e cria, portanto, uma reação direta do teor emocional que ele julga estar associado àquela palavra. Eu estava dizendo exatamente isso na gravação e na gravação com o Yuri, e veio esta conversa aí no site do Caio Fábio provar exatamente o que eu estava dizendo. Por quê? Quando o indivíduo diz, ele é o tipo de sujeito que acha que o George Bush é liberal demais, o que ele está querendo dizer é que, no meu entender, é que eu acho o Bush liberal demais porque eu gostaria que ele fosse mais conservador. Então seria, vamos dizer, a expressão da minha emoção, né, em face do George Bush, minha reação de gosto ou desgosto perante o George Bush. Então ele seria liberal demais em relação a mim. Claro. Mas isso é o tipo de raciocínio brasileiro inteiramente subjetivista. Quando o sujeito que me ouvir ou me lê assim nunca vai entender o que eu estou dizendo. Por quê? Quando a gente diz que o George Bush está à esquerda dos conservadores, isso eu estou procurando ali uma relação estritamente objetiva. Quer dizer, eu estou repetindo o que os conservadores aqui dizem. Quer dizer, ele está, vamos dizer, à esquerda dos conservadores, segundo o ponto de vista dos próprios conservadores. Não é porque eu acho que ele deveria estar aqui ou estar acolá. Quer dizer, eu acho inclusive ridículo essa história de comentarista político brasileiro que sempre julga os políticos internacionais como se eles lessem as suas colunas, né? Eu duvido muito que o George Bush esteja muito preocupado com a minha opinião, se eu acho que ele deveria ir mais para a esquerda, mais para a direita. Então eu nunca escrevo nesta base, quer dizer, não é eu que sinto que o George Bush está para a direita, está para a esquerda, né? Eu estou tentando dar ali uma referência objetiva. Mas me parece que o estudo objetivo da sociedade e da política é uma coisa que no Brasil se tornou quase impensável. As pessoas não sabem o que é isso, mas elas não conseguem imaginar do que se trata.
né? Mais uma prova disso eu obtive através, vamos dizer, de uns e-mails que eu recebi, que repetem, por sua vez, uma troca de e-mails distribuída na lista de discussões de um tal de senhor Armindo Abreu. Armindo Abreu é um sujeito que escreveu um livro enorme chamado O Poder Secreto. Mas depois do Poder Secreto tem um ponto de exclamação. Eu não sei o que poderia querer dizer um ponto de exclamação depois de uma frase nominal, né? Como é que a gente deveria pronunciar o título do livro dele? O Poder Secreto! Só pode ser isso, né? Então, quer dizer, o indivíduo não sabe nem pontuação. E este camarada, no entanto, escreve a respeito desses temas de teoria da conspiração e tem uma audiência relativamente vasta. As pessoas ouvem o que o homem está dizendo. E ele diz aqui algumas coisas a meu respeito. Ele está muito bravo comigo, porque no começo dos anos 90 ele fazia um programa numa rádio do Rio de Janeiro e ele disse algo sobre o Foro de São Paulo, né, naquela época, pelo menos ele afirma que disse. Depois, em 2005, ele publicou esse livro, O Poder Secreto, que fala sobre o Foro de São Paulo também, e ele está muito bravo porque eu não citei o programa dele. Então ele teria sido o pioneiro que falou do Foro de São Paulo, né, no começo da década. Mas, se bem que aqui tem algumas coisas muito estranhas, porque ele diz que o primeiro artigo lançado no Brasil sobre o foro, que eu conheço, foi escrito em 1989, pelo pessoal da revista Executive Intelligence Review, Lourenço Carrasco Silva Palácio. Falei, bom, isso é absolutamente impossível, porque o Foro de São Paulo foi fundado em 1990. Quer dizer, só se foi por uma antecipação profética, que eles descobriram que o Foro de São Paulo ia ser fundado no ano seguinte e já falaram mal. Né? Mas, mesmo que tivessem falado em 1990, ou ele tenha falado em 1990, o fato é que um programa de rádio do qual não ficou gravação, se não nos arquivos da emissora, não é documento para absolutamente nada, né? Mas o homem reclama. Nessa ocasião também denunciamos o diálogo interamericano. E daí ele diz que eu jamais divulguei esta conexão do Foro de São Paulo com o diálogo interamericano. Daí diz ele, ocorre que, daí em diante, tendo o Olavo se entusiasmou e tomou para si a bandeira do foro, como se todo o conhecimento da matéria fosse seu, exclusivo, resultado de suas pesquisas e informações personalíssimas. Nunca ouvi citando uma fonte primária a esse respeito. Claro que o sujeito não sabe o que é fonte primária, porque os que eu tenho citado são exatamente fontes primárias, que são os documentos do próprio foro, as atas e resoluções do próprio Foro de São Paulo. Isso que é fonte primária. Mas talvez ele imagine que fonte primária seja o sujeito que falou antes. Ele acha que ele mesmo é uma fonte primária a respeito do Foro de São Paulo. E, ademais, eu nunca disse que fosse nada resultado das minhas pesquisas e informações personalistas. Bem ao contrário. O primeiro sujeito que estudou isso com profundidade foi o falecido Dr. José Carlos Graça Wagner, que tinha uma sala inteira de documentos sobre o Foro de São Paulo e que me deu acesso a isso. Eu sempre reconheci que tudo o que eu sabia sobre o Foro de São Paulo havia de duas fontes. Ou via das fontes primárias diretas, que é as atas e documentos, ou da documentação colhida pelo Dr. José Carlos Graça Wagner. E exatamente essa documentação, isso aí é que são fontes primárias. Agora, o indivíduo aqui diz que eu jamais menciono essas ligações do Foro de São Paulo com a direita, porque para ele direita e esquerda é tudo a mesma coisa. Aquele negócio brasileiro de ser superior às ideologias, né? Eu não estou acima da direita e da esquerda. Então ele me acusa de fazer silêncio sobre a vertente direitista do Foro de São Paulo, que seria o diálogo interamericano, né? Então eu, por ser muito direitista, eu só falo mal da esquerda e escondo as conexões sinistras que haveria na direita, né? E as conexões seriam exatamente o diálogo interamericano, o Banco Mundial, o Council on Foreign Relations, etc. Ora, é fantástico. Em primeiro lugar, porque não é verdade que eu me omiti sobre essas conexões, eu não apenas as mencionei, como fui o primeiro sujeito a criar instrumentos para poder analisar isso com a minha famosa teoria do metacapitalismo. É só você entrar no meu site, digitar lá, metacapitalismo, você vai ver quanta coisa vai aparecer sobre isso aí.
Então, não é Boa noite, verdade amigos. que Estamos começando aqui. Mas O engraçado é que o indivíduo considera que isso é uma ala sinceridade de fato. direitista. Tem várias chamadas aqui esperando. Acaba de chegar eu aqui vou pedir que nos espere Estados mais um Unidos. pouco. Eu queria Disser começar que com o diálogo interamericano da semana o e CFL são da depois direita. passar as respostas Até moleque de ginásio vai rir da cara dele. depois atender os que... Evidentemente, o nosso amigo que estão na linha está confundindo. Então, capitalista queria começar com lendo para direita. vocês o Ele é uma editorial empresa que eu passei capitalista, deve ser acabei de direita. passar para o Não Diário tem do nada Comércio, com outra, evidentemente. que se chama Lembretes Todo mundo Indesejados. sabe que esse pessoal As do vitórias diálogo fáceis de interamericano Lula do e Chávez, Partido Democrata, depois de outras tantas obtidas no os continente, Kennedy, ao longo de uma ascensão esquerdista cada Clinton, vez mais etc. irresistível, E que essa gente é a esquerda. são uma é a esquerda ocasião americana, excelente né? para lembrar a seus Então, adversários não ou vejo vítimas algumas verdades óbvias e arquiprovadas arquiprovadas do que esse homem está cujo falando. conhecimento Mas teria é que podido o sujeito, salvá-los se obtido primeiro, tempo, fala mal de mas mim que eles numa sempre lista se de recusaram a discussões. ouvir. Não é uma Primeira, coisa pública. o presente Ao mesmo sucesso tempo, público e esquerdista discreto, começou né? a ser preparado nos anos 60, Mas se quer discutir com comigo, a escreva fundação da diretamente OLAS, para mim. Organização Latino-Americana de Solidariedade, O e-mail primeira edição daquilo que viria a ser na década de 90 o Foro de São Paulo. Ou então publique. Durante todo Agora, esse ficar tempo, fazendo nada se fofoca fez em na lista de direita para discussão, criar isso uma é coisa de organização covarde. equivalente Agora, e gozada que contrária. esse seu Não venham me falar de senhor operação Armindo usa Condor, aquele recurso arranjo de improviso, tipicamente restrito brasileiro, policial militar, sem nenhum de alcance falar de mim no político diminutivo. cultural. Ele diz aqui, Olavinho, A esquerda por sua cresceu militância, sozinha, não parece no ser uma espaço exceção, vazio essa regra deixado por uma diversionista, direita agredindo cujo os único adversários projeto com político e arrogância, era ganhar dinheiro na do seu Bolsa de lado. Valores, Agora aqui, descaracterizar senhor Armindo, para de ideologicamente viadagem. Esse negócio e de mimetizar o dizer discurso que, da moda ditado você pelos querer adversários. diminuir o outro usando Segundo, o diminutivo, em parte isso pela é falsa frescura. sensação Pare de com tranquilidade isso. propiciada pela Tem ditadura idade, se militar, respeita um pouquinho, vai. em parte pelo seu Agora, próprio se quiser discutir economicismo comigo, apareça. contumaz e sua Para decorrente mim, inteligência você é um intelectual, semi-analfabeto, a direita uma besta entregou aos quadrada que adversários acredita em teoria da o conspiração, domínio acredita das que existe uma mão instituições secreta culturais de que ensino, governa o mundo. Isso é uma justamente estupidez. na época em que a influência das Isso, em ideias de primeiro Antônio lugar, Gramsci é aquele negócio que recomendava Deus, Santa aos Agostinho, esquerdistas que mais a agrada os conquista diabos é você prioritária desses hipertrofiar, espaços. aumentar o poder deles. Acha que A então você acha que progressiva ocupação do espaço Rockefeller e Morgan correspondeu à ampliação das áreas dominam de o mundo. interesse Não, eles não intelectual dominam, da são pessoas esquerda extremamente e poderosas concomitante esquema de retração poder da direita. muito grande, muito abrangente. Já na Esses década são de humanos 80, e erram como nós. o pensamento esquerdista Enfrentam dificuldades mostrava horríveis presença e em toda hora todas as quebram a esferas cara, do fazem debate planos, público, não dão errado. educação, moral, Então esse psicologia, negócio da mão letras e secreta artes, que governa o etc. mundo, isso é coisa de criança. Enquanto a direita Existem se esquemas de limitava poder, cada sim, vez mais existem esquemas até a conspiratórios, temas mas não tem esse econômicos, que é o poder que puro esse homem argumento da imagina. O homem eficácia. está imaginando um negócio propositadamente que é uma espécie amputado de fantasia que macabra. tapa justificação moral ou religiosa. E Evidentemente, eu não a tenho nada a ver autocastração com isso, intelectual da pode direita fazer latino-americana, frequentemente frequentemente marginal que ele, legitimada, em nome de um pragmatismo o que apolítico ele bem entenda, muito isso do agrado das classes empresariais, apenas do seu recebeu um tremendo incentivo do Concílio Vaticano II, uma que abriu as decisão que cabe portas a para o ele, diálogo com os exclusivamente, marxistas, enquanto reprimia e Muito bem. marginalizava todo o pensamento católico conservador, que acabou Agora, por se recolher às catacumbas. Não deixa de ser engraçado Nas que esferas esse direitistas, parece, ó, tem alguma influência, intoxicadas né? e O weberianismo círculos preta-porter, militares. essa tragédia chegou a ser celebrada como Porque sinal não auspicioso de um grande progresso para a democracia capitalista, que o ouvem, porque travada, segundo tagarelas liberais, pela moral católica. Nada. Foi assim que, dominando o pensamento religioso do continente, Muito a bem, esquerda agora se tem investiu dois no leitores papel sacerdotal, meus meus ex-alunos de guardiã da ética e da moralidade, cujo nome eu não deixando vou aos citar, adversários apenas e, um espaço de puro discurso assim, pragmático, e meu nos marido tornava ainda mais suspeitos já aos olhos tínhamos da definido multidão. uma coisa em nossa vida. Se o Lula Quarto, ganhar a eleição, a teremos esquerda duas opções: ir latino-americana embora do país tem ou um entrar num projeto partido histórico para começar a mudar alguma abrangente, coisa. ao qual corresponde uma estratégia Parece integrada idiota que e de entrar longo em prazo, algum partido político se com candidatar a esquemas de vereador ação Campinas sirva para permanente alguma coisa, em mas é todos os isso mesmo setores que da iremos vida fazer. social, cultural e Muito política. bem. E ela quer saber Contra a minha isso, opinião. a direita não tem Eu acho oferecido que senão uma resistência. É uma coisa meritória. Blog Se Talk você prestar Radio. atenção nesse editorial que eu estou publicando no Diário Parece que do houve uma Comércio, interrupção, saímos do ar por vocês uns verão minutos. o seguinte: o esforço eleitoral Nós isolado, voltamos fora agora. de um esquema estratégico Então de tá aqui longo prazo, comentando que toda é uma essa coisa ascensão esforço perdido. vai perder sempre. Latino-americana. Tá certo? Não, Você não é improvisado, você foi um é processo de verdade. 40 anos, Ao durante longo o da qual, história, durante aqueles os quais não empreendimentos houve que têm nenhum maior duração, esboço eles de acabam ganhando. resposta pelo outro lado. Quer dizer, A por quê? esquerda Porque ocupou um as espaço gerações vazio. humanas Mas passam, além as pessoas de morrem.
esse fator, então, precisamos lembrar que tem um trabalho, um negócio chamado Movimento Revolucionário Mundial. Você só pode considerar que uma ação que tem mais de 200 anos e que dimensão é o histórica movimento quando ela político mais ultrapassa a antigo duração que de vida existe. biológica do ser humano. Quer dizer, quando vai de uma geração para outra, ele continua esses 200 anos, de maneira porque se quando morre cada geração tem uma unidade esse negócio. Uma unidade, os processos são não significa que tem uma interrompidos, coerência não doutrinal total, frutifica. seria uma Então, bobagem. Mas que existe você vê, um movimento que já tem 200 anos, reexame, que tem uma constante uma diálogo de cada geração de revolucionários com a geração com anterior. esse Quer dizer, o movimento ele revolucionário leva extremamente vantagem, ele consciente derruba tudo que está em volta, da acaba sua própria vencendo história sempre. e da sua própria continuidade Ou seja, histórica. se alguém quiser, vamos dizer, entre aspas, Então, livrar a América Latina do comunismo, bom, não temos vai aqui uma começar ligação, com vamos esforço dizer que- eleitoral. Não é pelo eleitoral que se começa. Quer dizer, você tem que criar primeiro Alô? um movimento cultural. Olá, Esse movimento Fábio. cultural tem que ter uma influência moral, psicológica Tudo sobre a bom? sociedade. Tudo bem? E você Então tem você que já ter está no ar. um objetivo de E longo você tem uma prazo. pergunta. Essa história de, temos que tirar o PT daí, Não, como pode diz ir o Bolsonaro, falando tirar demais. essa, Mais né? pra frente a gente faz uma... Perfeito. Se houver qualquer... Isso aí é uma Qualquer bobagem. dúvida, deixa eu ver se tem mais alguém no ar aqui. Tá, Já, porque não não se se trata trata de você se tirar um houver partido qualquer do dúvida, a poder, gente trata interrompe. de você enfrentar Então, o que eu tô um dizendo é que, movimento, já dura o 200 movimento anos, revolucionário e que mundial é um fenômeno só vai humanitário ceder se houver um contínuo, movimento igual e mais de contrário. 200 anos. Agora, o pessoal E que, graças ao direita contínuo só pensa na diálogo eleição de cada seguinte. geração de Claro, o revolucionários comunista anterior, pensa com 100 anos, isso forma uma 150 anos de unidade, antecedência. uma consciência Então, histórica na que se escala prolonga histórica, tempo. o pessoal já leva Não existe desvantagem. nada de parecido. Eu não quero a isso desprezar nenhum esforço Na esfera eleitoral. da Às vezes direita, é um do esforço conservadorismo, heróico, como que acaba de você tem fazer na são Venezuela, reações agora, mas vão quebrar a cara esporádicas, sempre. pontuais que pipocam aqui Porque ali, eleição é a sem superfície da nenhuma vida conexão social. entre si. Política eleitoral é a E superfície, se desconhecendo muito mais completamente umas às outras. Quer dizer, não A é esquerda o caso está sozinha, nem de ela tem, hostilidade, porque como é que se diz, facções o conservador que se desconhecem praticamente o completamente. monopólio. Se você pegar, por exemplo, o que no Brasil se praticamente chama de o direita monopólio hoje, do espaço. essa direita Então, brasileira justamente por desconhece isso, completamente tudo o que se passa na direita acaba levando vantagem. americana ou europeia. Né? Então é uma coisa totalmente inorgânica, né? E sem, Então é o seguinte, vamos em frente. sem Entra continuidade. na política, faça o que tem que fazer. Mais alguém que Então, entrou no ar aí. Quem entrou no ar agora? Enfata a sua consciência. Né? Vocês estão atendendo um clamor da sua consciência e fazem muito bem. Eu só posso ser, vamos dizer, só posso elogiá-los por isso. Mas não pensem que o esforço eleitoral por si vale alguma coisa. Quer dizer, eu acho que o pessoal que é conservador direitista deveria começar por se reunir, tá certo? E discutir com seriedade, vamos dizer, com todos os elementos. Esse é o assunto do meu editor cultural necessário. Agora, A concepção de história, essa semana tá de certo? várias novidades, que eles estão uma coisa de importante, querendo extraordinária, esboçar para os próximos acontecendo, séculos, tendo em vista a experiência dos 200 É, séculos anteriores. Quer dizer, onde é que nós queremos chegar? O que você está querendo? vamos dizer, Você está querendo uma sociedade matança de cristã, dissidentes, que está querendo apenas um capitalismo geral, das décadas, parece são as restauradas perspectivas agora reais. não é isso? Ao Então mesmo não se tempo pode, em com que esforço esporádico, morria de eleitoral, enfrentar um movimento espião histórico. lá em Londres, morreu envenenado. Quer dizer, o eleitoral Morrer não, foi, é um plano, e o histórico é outro, muito mais vasto, muito mais abrangente, dentro do qual a mesma está coisa com um ex-ministro, o político eleitoral. Agora, eu até hoje eu não vi nenhum esforço sério da parte desse pessoal conservador direitista. Isso aí mostra que para criar uma oposição, não a esquema PT, de não a controle coisinha da pequena, não a oposição detalhe do momento, mas ao movimento revolucionário mundial. no exterior. Se não há por isso, uma então o movimento característica revolucionário do ganha, comunismo, leva vantagem, o porque tempo todo ele não tem oposição em pleno no seu próprio funcionamento. plano, só tem Agora, vamos dizer, oposição parcial enquanto ele está desempenhando uma luta abrangente pelo, vamos dizer, pelo domínio do isso aí, movimento vamos dizer, histórico tá coincidindo, inteiro, vamos dizer, com a formação do eu tenho a imenso impressão que bloco elementos teóricos ligado à famosa, vamos dizer, para criar famoso pacto de solidariedade movimento anti-revolucionário mundial são mais do que é, do que vamos dizer, abundante, a nova existe referência muito, mas e nunca se transformou, vamos dizer, num internacional, projeto, juntando China, projeto de Rússia, ação efetiva. né, e alguns Quer dizer, países seria a hora de começar com a a pensar, ONU, vamos dizer, numa formar internacional um imenso conservadora, bloco uma coisa assim, mas no anti-americano. mundo. Não visando a próxima Isso aí eleição. é o prenúncio Não, de tem que visar os próximos muita 100 ou coisa ruim 200 que pode anos. acontecer pela frente. Tá certo? Quer dizer, o movimento comunista, Porque o pessoal está achando muito ruim ter a ele hegemonia americana. vai para mas frente, o que eles o movimento pensaram que comunista vai seria para frente, hegemonia porque as pessoas não se incomodam em russa, sacrificar as hegemonia suas chinesa, vidas quer dizer, nós por deveríamos resultados ter um que só regime virão na mais ou imaginação menos deles como o do depois de Tibete, 2, 3 ou 4 né, gerações. na imprensa internacional. Quer dizer, a Toda estratégia essa de gritaria longo contra prazo a presença leva muita vantagem americana no sobre o Iraque. imediatismo. O imediatismo Mas é ao um mesmo famoso tempo, oportunismo, eles de não, o superficialidade. Tibete hoje tem mais soldados chineses na capital, Então, só aliás, pelo do fato que de pensar a longo prazo, cidadãos que eles leva uma estão vantagem lá até faz do muito ponto de tempo. vista moral.
E já mataram 1 milhão de tibetanos. Aí começa uma superioridade moral pelo fato de que pensam no futuro e então, quando você agora que as coisas são assim na mídia o outro lado, você começa a estranhar um só pouco. está pensando, vamos dizer, em ganhar a próxima para moralmente a latino-americana, toda a mídia internacional representa o poder do capitalismo. Mas quando você vê todo este imenso aparato midiático internacional, é uma máquina de propaganda anti-americana pergunta que funciona sobre as ininterruptamente. universidades. Então é claro que existem interesses conservadores enormes que existem nos Estados Unidos. por trás disso. No Brasil não tem nenhum. Nos Estados Unidos tem várias. Tem várias. Tem o americano riquíssimo e poderosíssimo. King's Contra ele College, só. Eu acho que você poderia encontrar isso aí, evidentemente, é um chama-se mito Saulo alimentado pela própria muito interessante máquina de propaganda, seu interesse por isso. Existe uma página que chama-se The Quando você vê Intellectual a situação Conservative. aqui nos Estados Unidos, Procure essa toda página, a grande mídia certo? uniformemente E você vai achar lá anti-americano, qualquer coisa que envolva interesse americano nos Estados Unidos. New York Times está Então, o contra, fato é que CNN aqui está nos contra, Estados Unidos Washington você Post também está tem uma contra. hegemonia Então, esquerdista a imagem que se tem disso aí mas é América apenas Latina, hegemonia, não é um exatamente domínio invertida, total, como porque tem. aí Pensa que a grande mídia americana é o órgão do Brasil, imperialismo. A não, hegemonia não significa contrário. predominância, mas a grande mídia Brasil, americana a é o esquerda não órgão. tem nem sobre o que predominar, do- só do- existe do ela anti-americanismo sozinha na jogada. Está praticamente já funcionando a serviço desse pacto de solidariedade de Xangai, do panorama brasileiro. Aqui, elas são excluídas, vamos dizer, de alguns círculos. Por exemplo, a chamada grande mídia impressa, né? Aconteceu New York que eu gostaria Times, Washington de Post, etc. mencionar. Ali você vê a hegemonia esquerdista. É o seguinte, Mas fiz você tem uma aquela reação imensa da parte aquelas gravações de programa de rádio, que estão no YouTube, pela Fox News e pelos think tanks. é o alcance O pessoal de quem conservador não quiser. está quieto. Agora, no Brasil não é Daí hegemonia. alguém me mandou No Brasil aqui é um domínio extrato, uma total. discussão O domínio é tão total e tão no abrangente site que quando do alguém pastor reclama de Caio alguma Fábio. pequena coisa, algum detalhe, por exemplo, do Então, PT, um sujeito lá dizendo, isso já basta para ele ser rotulado de direitista. Quer dizer, Religião, um social-democrata, está muito bom, um Tucano, daí o socialista outro responde Fabiano. Não, não ouvi não, mas Reclama que o PT está roubando, nem tenho vontade de ouvir. Então, como O não tem sujeito direita nenhuma, esse católico, sujeito começa a fazer o papel da comunista. direita. E o PT já xinga xinga. Olha a direita aí querendo se levantar. Acho que ele é simpatizante tudo da uma TFP. farsa, Eu nunca fui simpatizante da TFP, embora tenha defendido essa organização quando ela sofreu aí perseguições e injustiças. Mas o interessante é que também uma das razões que o sujeito dá para não querer me ouvir, semana, houve aqui uma notícia. ele é o tipo do sujeito que acha que o George Bush é liberal demais. Liberal no sentido liberal, esquerdista. Mais 2 cristãos Muito bem, foram nessa condenados mesma para a gravação cadeia com depois Yuri, de ele milhares que estava já foram. comentando. Quer dizer, o nego foi foram no condenados Brasil, 10 anos de as prisão pessoas hoje raciocinam exclusivamente por blasfêmia contra o por Corão, meio de palavras que estão imantadas de emoções. contra o Quando Corão. ouve uma palavra, já associa uma emoção. Também foram acusados de queimar uma página do Corão, mas não apareceu essa página queimada queimada em parte alguma. e cria, portanto, Pegaram 10 anos uma de cadeia reação. por isso, E olha que a direta sentença, ela está do teor ilegalmente emocional que ele julga branda. estar associado àquela Porque pela palavra. lei islâmica, Eu estava dizendo exatamente a isso. blasfêmia Na contra o gravação Corão e pode na dar gravação com o Yuri, prisão que veio perpétua. esta conversa aí É no assim site que do são Caio tratados Fábio no mundo provar islâmico. exatamente o que eu estava dizendo. dissidentes Porque e quando as pessoas que serão contrárias, ele é o vamos dizer, tipo à de que religião acha que o local, George Bush é enquanto que liberal nos demais. Estados Unidos, na Europa, o que ele está O querendo próprio dizer Estado, é que os próprios estados que estão sendo no meu atacados entender, é que pelos eu acho o Bush radicais liberal islâmicos, demais porque eu gostaria que ele fosse bombas de mais atentado. conservador. Eles fazem leis para Então, se proteger ele os mandei a muçulmanos. expressão da Aqui, minha no estado emoção, da Califórnia, né, em face do George todos Bush, os alunos de escolas públicas minha da reação de Califórnia, gosto ou desgosto perante o houve George Bush. diariamente pregações Então ele seria pró-islâmicas. liberal demais em relação Mas a mim. se elas Manifestarem a sua fé raciocínio cristã brasileiro, dentro da inteiramente escola, subjetivista. podem ser punidas. Quando, Então, na verdade, o quem que se me ouviu, vê me é um lê assim, caso nunca vai de entender o que eu guerra tô dizendo. psicológica contra o próprio país. Por Os quê? americanos Quando a fazem gente guerra diz que o psicológica George contra Bush eles está à mesmos, esquerda dos conservadores, isso eu estou... E eu observo sempre isso, a questão da assimetria. assimetria. Quer dizer, um lado tem todos os direitos e o outro eu tô lado só tem repetindo todas o que as os cobranças. conservadores Aqui dizem, quer dizer, ele está... A coisa é, essa diferença ela é imoral em si mesma, segundo o ponto de vista dos próprios conservadores. Não é porque eu acho que ele deveria injustificável em si mesmo. Mas, Curiosamente, eu acho um justamente ridículo a história da simetria. comentarista político São aqueles brasileiro que sempre julgam mais os políticos internacionais se como se sentem, eles lessem as suas vamos colunas, né? Investidos Eu e autoridade duvido muito moral. que o George Bush esteja muito preocupado com a minha opinião, se eu acho que ele deveria ir mais para a esquerda, mais para a direita. Na mesma semana, Então eu nunca escrevo nesta base, quer dizer, vieram não é 2 eu que pedidos
sinto que o George Bush está para a direita, está para a esquerda, apelos para que os Estados Unidos se retirem do Iraque. Eu estou tentando dar uma referência Iraq Study Group, grupo de estudo iraquiano que está atuando aqui. Mas me parece que o estudo objetivo da sociedade pelo próprio governo é uma coisa que no Brasil se tornou quase na mesma semana veio mesmo, não sabe o que é isso, mas na boca de quem? Imaginar do presidente do Irã, do que se trata. Ahmadinejad, né? Então, mais uma prova disso. Aqui está um monte de americanos pedindo para os Estados Unidos fazerem exatamente o que o Ahmadinejad está pedindo para eles fazerem, que eles saiam do Iraque. E olha, todo mundo sabe perfeitamente que eles saem do Iraque vai acontecer lá o que aconteceu no Vietnã. Distribuída na lista de quando saíram do Vietnã, o tal do senhor Armindo Abreu. Houve aquelas negociações. Armindo Abreu é um sujeito que escreveu um livro enorme chamado O Poder Secreto. Henry Kissinger. Mas depois do Poder Secreto tem um ponto de exclamação. Os americanos saíram. Na hora que saíram, o pessoal comunista tomou um ponto de exclamação depois do e já levou a invasão até o Camboja e acabou matando no total 3 milhões de pessoas. Secreto! Mais de 3 vezes mais do que a própria guerra tinha matado. É exatamente o que vai acontecer no Iraque. Os americanos saindo lá, que vai ser a carnificina. E esse camarada, como foi no Vietnã. Daí o que restará fazer? Restará fazer o que a mesma mídia escreve ocidental fez no tempo do Vietnã. Esconde tudo. Faz de conta que não aconteceu. Relativamente vasta. Que não aconteceu nada no Vietnã e no Camboja. E então, aqui nos Estados Unidos, ele diz aqui algumas coisas. O Pol Pot já estava matando gente pra caramba. O Camboja está muito bravo comigo, porque no começo dos anos 90 ele fazia um programa numa rádio, não está acontecendo nada, isso tudo são... E ele disse algo sobre o Foro São Paulo, naquela época. Quando você vê aquelas fotos, aquelas pilhas de... Depois, em 2005, ele publicou esse livro, O Poder Secreto. Agora quero ver como é que o novo fala sobre o Foro São Paulo também. Mas agora está muito bravo porque eu não citei o programa dele. Então ele teria sido pioneiro na década de 70, você já teve esse pacifismo assassino. No começo agora da década, de novo a mesma coisa. Mas, se bem que aqui então as pessoas alegando bandeiras pacifistas, vamos sair do Iraque. Bom, você sabe que o primeiro artigo lançado no Brasil sobre o foro, que eu conheço, foi escrito em 1989 pelo pessoal da revista Executive Intelligence Review. Enquanto isso, Lourenço Carrasco tive uma palavra. Bom, isso é absolutamente impossível, uma conferência numa universidade. O Foro São Paulo foi fundado em 1990, Lipscomb University, quer dizer, só se foi por uma antecipação profética. Teólogos descobriram que o Foro São Paulo ia ser fundado no ano seguinte e já falaram mal. Ele diz o seguinte, para viver, mas mesmo que tivessem com os muçulmanos falado em 1990, ou ele tenha falado em 1990, devem deixar de lado a noção de que a sua fé exige um programa de rádio do reino cristão na gravação. Se não nos arquivos nós devemos deixar que um muçulmano construa o reino muçulmano. Mas o homem reclama. E nós levamos a nossa religião para dentro de casa, o diálogo interamericano, ter apenas a nossa vida privada. E daí a vida pública será muçulmana e nós temos o direito de ser cristão escondido em casa. Ora, isso é exatamente o que já vigora no Irã. Divulguei esta conexão do Foro São Paulo com o diálogo interamericano. Você pode praticar o cristianismo desde que você já tenha na sua casa e ninguém fique sabendo. Se alguém ficar sabendo, tu vai para cana. O Olavo se entusiasmou e tomou para ser a bandeira do foro. Então, o que este vagabundo, esse teólogo está exclusivo, resultado de suas pesquisas e informações dizendo que é cristão, ele diz que é cristão e diz até que é um cristão conservador. Uma fonte primária a esse respeito. Claro que o senhor não sabe o que ele está propondo é isso. Deixa os camaradas tomar exatamente todo o espaço público e nós nos reportamos as atas em si resoluções do próprio Foro de São Paulo, isso que é fonte primária. Mas talvez ele imagine que fonte primária, muito bem, ele falou antes, ele acha que ele mesmo é uma fonte primária a respeito do Foro de São Paulo. Semana. E ademais eu nunca disse que fosse nada resultado das minhas pesquisas e informações personalistas. Bem ao contrário, o primeiro sujeito que estudou isso com profundidade foi o falecido Dr. José Carlos Graça Wagner, que tinha uma sala inteira de documentos sobre o Foro São Paulo e que me deu acesso a isso. Eu sempre reconheci. Vocês podem enviar tudo para o que eu sabia sobre o Foro São Paulo via de duas fontes. Ou via das fontes primárias diretas, que tem alguém as atas e documentos, ou da documentação colhida pelo Dr. José Carlos Graça Wagner. Quem está entrando aí? É o Márcio. E exatamente essa do. Oi, tudo bem, Márcio? Isso aí aqui são fontes primárias. Tudo certinho. Diga. Agora, o indivíduo aqui diz que eu jamais menciono essas ligações do Foro São Paulo com a direita, porque para ele direita e esquerda é tudo a mesma coisa. Aquele negócio brasileiro de fazer ser superior às ideologias. Né? Eu não sou, estou acima da direita e da esquerda. E a Celeuma está sendo então ele me acusa de fazer silêncio sobre a vertente direitista. Olha, o Emerson São Paulo defendia o diálogo inteiramente. Quando o César Benjamin o acusou de estelionatário, ele processou o César Benjamin, que ele meteu o César Benjamin na cadeia. Na direita, né? Porque ele acha que não é estelionatário, embora ele seja de fato a acusação do César Benjamin é verdadeira. O Banco Mundial processou o César Benjamin. Agora, ele não pode ser processado quando ele acusa o outro do crime que o outro também não cometeu.
Esse emissário é um salafrário, verdade, que usa um fingido hipócrita. Ele é uma nota de R$32. Vocês não perceberam ainda? Para poder analisar. Eu só sou contra mandar o cara na cadeia, devia jogar na privada. Cadeia não, cadeia... Pô... Digital, o que é isso? Tem que pôr na privada, dar descarga e esquecer. Você vai ver, tanta coisa vai aparecer. O sujeito é um catedrático, chefe de departamento que escreve Getúlio com LH, Getúlio, é uma ala entulho. Direitista, certo? É claro que esse homem tem merda na cabeça, porra. Isso é de uma incompetência, assim, absolutamente fulgurante. É uma vergonha esse homem ser um catedrático de qualquer coisa. Ele não pode ensinar numa escola primária. Tá certo? Eu já demonstrei 1000 vezes como é o ser analfabeto. Tem aquele estudo da Norma Braga, estilista, que a Norma Braga fez sobre o estilo do Emir Saad. Esse homem é uma vergonha, porque nós estamos falando tanto de Emir Saad. Vamos votar na privada. E esquecer do diálogo interamericano. É a turma do Partido Democrata. Muito bem. Os Kennedy. Existem mais algumas perguntas, mas eu creio que nós não temos mais. E essa gente é a esquerda. Eu fiz esse programa, sobretudo, para responder essas perguntas. Porque a gente toda semana é assediado por. Não vejo realmente do que dezenas de e-mails com perguntas. Eu adoraria poder responder tudo. Fala mal de mim numa lista de discussões. Não é, mas mesmo no programa, o nosso espaço é público e discreto. É curto, né? Aqui tem uma senhora discutir comigo, escreva direto para mim, que pergunta qual a minha opinião sobre o reverendo Olavo, não tenho nenhuma. Carvalho.org, você pode escrever e eu responderia. Ou então publique, porque agora tem pouca informação. Anos atrás eu li um livro, você falava muito mal de covarde. Agora gozada que esse seu mundo, tá certo? E ouviu, o reverendo usa aqui recurso, né? Ele diz que Jesus Cristo falhou e daí foi mandado ele, o reverendo, falar de mim para fazer o serviço de novo. Igual, faz por sua militância, não parece ser uma exceção. Mas agora, do ponto de vista político, ele tem feito um trabalho muito bom na Coreia. E aqui nos Estados Unidos nós temos que ser grato a ele, por quê? Ele é o único jornal conservador que tem um Washington, que é o Washington Times, no qual ele não dá palpite. Ele nunca foi da redação. O diminutivo. Isso é frescura. Deu o menor palpite na orientação do jornal. Isso aí, por depoimento do colunista. Agora, se quiser discutir comigo, apareça. E sempre para mim, se você é um semi-analfabeto, fica lá pregando o catolicismo e esta quadrada, o reverendo do mundo jamais reclamou de uma mão secreta que governa o mundo. Ele é um bom dono do jornal. Bom dono do jornal é aquele que quer ganhar dinheiro no jornal. É aquele negócio que diz o Santo Agostinho, que mais agrada os diabos é você hipertrofiar, aumentar o poder deles. Você acha que o Rockefeller para atrapalhar o serviço do jornalista, ele deixa que tenha variedade. Não, eles não dominam, são pessoas extremamente poderosas e tem um esquema de poder muito grande, muito abrangente. Como religioso, são humanos levaram a sério o governo do mundo de maneira alguma. Enfrentam dificuldades horríveis e toda hora quebram a cara, fazem planos, não dão errado. Então esse negócio da mão secreta que governa, esse negócio de perguntar opiniões sobre pessoas, é melhor não perguntar a minha opinião sobre pessoas, não. Existem esquemas até conspiratórios, mas não tem esse poder que esse arme de imagem. Eu estou falando do reverendo do mundo, é apenas uma opinião. Opinião não vale nada. É uma espécie de fantasia macabra. Opinião isso aí é como dizer Dirty Harry. Dirty Harry, opinião é que nem bunda, todo mundo tem. Não tenho nada a ver. A minha opinião não vale mais que a de ninguém. Quando eu tenho um conhecimento original, que você sabe a respeito, então passa ele bem entenda. Alguma coisa, mas opinião não vale nada. Então, o que eu acabei de dizer sobre o reverendo do mundo é apenas uma opinião. Se eu quiser apagar, apague. É uma decisão que cabe a ele. Outra aqui me faz a pergunta sobre a atuação do PSDB. O PSDB é a esquerda fabiana. Agora, o PSDB não deixa de ser. Ele é a direita da esquerda. Até alguma mas a direita da esquerda é o componente da esquerda desde que existe esquerda. Você já ouviu falar na Revolução Francesa que a montanha é a Gironda, quer dizer, também a esquerda e a direita. O movimento revolucionário sempre tem que ter uma esquerda e uma direita, por quê? Porque ele é baseado na contradição, na exploração da contradição. Muito bem, agora tenho aqui dois leitores, uma direita da esquerda e uma esquerda da esquerda, é inerente à própria esquerda, cujo nome eu não vou citar, que agora confundir, dizer assim, a direita da esquerda com a direita propriamente dita já tínhamos definido uma coisa em nossa vida. Se o Lula ganhar a eleição, na linha aí, duas opções, ir embora do país ou entrar num partido político para começar a mudar alguma coisa. Alô? Eles parecem óbvio que entrar em algum partido político. Quem está entrando na linha aí? Sirva para alguma coisa. José Leão, aluno teu lá do curso de... Muito bem. Oi, tudo bem? Quer saber a opinião? Eu acho que... Escuta, na penúltima aula, eu fiz uma pergunta sobre o teorema da incompletude de Kierkegaard. É um teorema matemático? Vocês verão o seguinte, o esforço eu quero que ele tenha uma aplicação muito incisiva na... Olha, vamos começar. Parece que aí está entrando, vamos dizer, a minha própria voz junto
junto com a tua. Você não é possível. Está muito confuso. Você precisa ligar a história. Você precisa baixar o volume aí do seu computador, que tem maior duração. Eles acabam ganhando. Alguém está com o volume do computador ligado e eu não consigo escutar a sua pergunta. Isso é um trabalho meu de explicação. Eu volto ao dimensão histórica quando ela ultrapassa a duração de vida biológica do ser humano. Quer dizer, quando vai de uma geração para outra e continua. Alô? Muito bem, quanto mora cada geração? Então, as pessoas que ligam para cá, se elas deixam o computador dela ligado em voz alta, vai ficar 4 vozes daí. A minha, dele e a reprodução dos dois. Isso aí não dá para ouvir. Isso aí não pode não. Não dá para responder a pergunta. Isso vai ter que ficar então para a próxima semana. Nós estamos aqui encerrando o nosso horário. Eu agradeço muito a atenção de todos. Livrar a América. Vou tentar caprichar um pouco mais na estrutura técnica. Não vai começar com esforço eleitoral. E os que começam escrevendo, eu vou fazer tudo. Tem que criar primeiro um movimento cultural. Esse movimento cultural tem que ter uma influência moral. Boa noite a todos, obrigado, até a semana que vem. E você tem que ter o objetivo de longo prazo. Essa história de, temos que tirar o PT daí, ou como diz o Bornhal, tirar essa raça. Isso aí é uma bobagem. Tá? Porque não se trata de você tirar um partido do poder, trata-se de você enfrentar um movimento que já dura 200 anos e que